Bom dia, feliz sábado aos irmãos. Como o irmão Judá já disse, nós estamos num sábado especial, um sábado de jejum, um sábado de consagração, um sábado especial para que nós possamos refletir juntos sobre a nossa vida com Deus. E como já foi dito, o tema que nós iremos estudar nessa manhã é Grandes Coisas Fez o Senhor. Relembrando o texto que nós lemos, que o irmão Judá já leu, de Salmo 66, verso 16. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Então esse verso nos convida. Venham aqui, ouçam o que Deus fez na minha vida. Todos nós temos alguma experiência dessa forma, Como nós estamos falando, sobre o que Deus fez na nossa vida, muitas vezes na Bíblia, em muitas pessoas, Deus fez esse mesmo chamado. Deus também falou para as pessoas, vão lá e falem o que eu fiz na vida de vocês. E uma dessas pessoas foi Paulo. Em Atos 22:15 diz assim, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Qual é o contexto desse verso? Aqui, Paulo, ele já está muito adiantado na sua carreira, já está num certo lugar, falando ali para as pessoas da sua experiência. Ele está contando para as pessoas da história dele, do que Deus fez na vida dele. Então ele conta que ele era perseguidor, que ele matava os cristãos, contou do cavalo que ele caiu, da luz de Ananias, contou tudo isso. Até que ele chegou nesse verso, o profeta, Ananias, falando para ele, Deus te escolheu, Deus te chamou, para poder falar para todas as pessoas aquilo que você tem visto e aquilo que você tem ouvido. Então Paulo também foi uma dessas pessoas chamadas a contar para as pessoas a sua experiência com Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versos 1 a 5, o irmão pode ler para mim, por favor? 1 Coríntios 2, 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso, obrigado. Então aqui Paulo fala que ele não se propôs a falar nada, ele não falou nada além de Cristo e este crucificado. Esse era o tema da mensagem de Paulo. Paulo, ele era um fariseu, um homem muito erudito, muito estudado, ele tinha um futuro muito promissor. Ele era perseguidor, ele tinha todo o poder, ele tinha influência, mas ele se converteu. Ele se converteu a Deus, ele conheceu a Deus e começou a contar para as pessoas aquilo que tinha acontecido com ele. E ele podia falar de muitas coisas. Ele podia falar do sucesso dele, dos estudos que ele teve, de quem foram seus mestres, de tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha conquistado e alcançado. Mas o que ele falava? De Cristo. Cristo e este crucificado. Esse era o tema da mensagem de Paulo. Era isso que ele falava. De Cristo, da experiência dele com Deus. No texto do Atos dos Apóstolos, na página 464, diz que não foram os sermões de Paulo, mas as suas algemas, que atraíram a atenção da corte para o cristianismo. Foi como prisioneiro que ele partiu as correntes que prendiam tantas almas na escravidão do pecado. Ele declarou, muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A paciência e a alegria de Paulo, durante a longa e injusta prisão, assim como sua coragem e fé, eram um sermão constante. Sua índole, tão diferente da do mundo, deu testemunho de que um poder superior ao da terra estava nele. Dessa maneira, as algemas do apóstolo eram influentes, de modo que, quando seu poder e utilidade pareciam eliminados e aparentemente só pudesse realizar o mínimo, foi quando reuniu conversos para Cristo em campos, dos quais parecia totalmente excluído. Então vejam só que interessante.
Mesmo com toda essa história de Paulo, mesmo com suas grandes pregações, suas mensagens, seus discursos longos, seus discursos eloquentes, porque ele era estudado, ele tinha preparo, ele sabia o que falar. Mas não foi isso que convenceu as pessoas. Foram suas algemas, no texto anterior. Fala que foram suas algemas, foram as ações dele, foi o testemunho dele, foi a experiência dele, isso que convenceu as pessoas. É muito fácil a gente falar que eu acredito em Deus, que Deus é isso na minha vida, que Deus é aquilo, que Deus me ama, que Deus morreu por mim. Mas outra coisa é fazer realmente isso. Outra coisa é ter ação. É realmente, como Paulo, sofrer por isso, morrer por isso. Os apóstolos, no começo, quando eles foram contar a história de Jesus para o mundo, eles eram simples pescadores, eram homens simples. E eles começaram a falar da mensagem de Deus, começaram a falar sobre Jesus, e começaram a ser perseguidos. Eu imagino que nós aqui não morreríamos, não seríamos perseguidos por uma mentira. Concordam comigo? Se a gente tem uma opinião, começa a falar, eu acho que é isso aqui, é dessa forma, eu tenho essa opinião, e as pessoas começam a nos perseguir, começam a nos ameaçar, começam a nos matar por causa dessa opinião, a gente fica quieto, fala, tá bom, então eu paro de falar, não está aqui mais quem falou. Mas eles tinham certeza disso. E eles morriam por causa dessa mensagem. Eles sofriam por causa dessa mensagem. Um outro texto, que está em The Southern Work, a obra do Sul, na página 77, diz que aos gentios Paulo pregava Cristo como a única esperança de salvação, mas não tinha, a princípio, coisa alguma definida que dizer quanto à lei. Mas depois que o coração deles estava aquecido com a apresentação de Cristo, como o dom de Deus ao nosso mundo, mostrava com a mais eloquente simplicidade esse amor a toda a humanidade, tanto judeus como gentios, para que fossem salvos por meio da entrega do coração a Ele. Assim, quando enternecidos e subjugados se entregaram ao Senhor, Ele apresentava a lei de Deus como prova de sua obediência. Então vejam só, Deus chamou Paulo para contar da sua experiência, para falar sobre o que Deus fez na vida dele. Ele pregou e ele agiu de acordo com isso. As ações dele combinavam com as palavras dele. Ele sofreu. Ele pregou para as pessoas com palavras e com exemplo. Mas mesmo assim, tinha um jeito certo. Ele não saía atacando as pessoas. Ele não saía logo de cara já falando da lei, falando que eles estavam errados e isso e aquilo. Para algumas pessoas sim, mas para a maioria, para os gentios, ele começava levando o povo para outro lado. Começava falando de Jesus. Começava com a experiência dele, começava falando do amor de Deus. Ele tinha um jeitinho especial para falar com as pessoas. Cada pessoa, cada grupo, ele falava de uma forma diferente. Assim como Jesus também tinha a sua mensagem personalizada. Então, cada grupo, cada pessoa, ele falava de uma forma diferente. Então, aqui no texto diz que Paulo, ele primeiro apresentava o amor de Deus. Primeiro apresentava a pessoa de Jesus. Em seguida, ele falava da lei. Em seguida ele falava, essa pessoa, esse Deus que veio aqui, morreu por você, que te ama, que te salvou, ele pede isso aqui da gente. Ele pede isso daqui para o nosso bem, para que nós possamos viver bem, para que nós possamos viver bem conosco e com as outras pessoas. Então mesmo esse chamado de Deus para falar para as pessoas da nossa experiência, o que ele fez na nossa vida, também não pode ser do nosso jeito, do jeito que a gente quer, é do jeito de Deus. Da forma que Ele acha melhor. E muitas vezes nós vamos querer falar de um jeito, vamos querer fazer do nosso jeito, mas não é assim. Nós temos que ter humildade, temos que ter oração, comunhão com Deus para entender o jeito que Ele quer que a gente fale. Muitas vezes a gente não vai ter que falar nada, como eu disse ali nos Minutos da Saúde. Às vezes é só pelo nosso exemplo, realmente, pela nossa roupa, pela nossa saúde, pela nossa alimentação. Então tem diversas formas da gente falar sobre Deus. Em Atos 18, 9, e disse o Senhor em visão de noite a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então Deus deu a missão, ele explicou como tinha que fazer, e prometeu a Paulo que ele tinha que falar, para ele não ter medo. Ao longo da Bíblia, constantemente, nós vemos versos, vemos histórias, vemos passagens, que Deus fala, não tema, não tenha medo, eu vou com você, eu estou com você, não tema, vá lá e fale. A nossa missão é ir. O como, isso é com Deus. Nossa missão é ir, se entregar nas mãos de Deus e simplesmente obedecer. O como, os problemas, as dificuldades, os meios, Deus vai providenciar.
mas nós temos que ir, apenas ir. Paulo, ele era um perseguidor. Paulo, no começo chamado Saulo, ele matava os cristãos, ele perseguia os cristãos. Porém, o pior dos pecadores foi redimido. Paulo, em 1 Timóteo 1,15, fala sobre a graça de Deus, sobre a salvação, e fala que Jesus veio ao mundo para salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo, ele não se exaltava, ele não tinha orgulho do seu passado. Constantemente, ele lembrava, olha, eu persegui os cristãos, eu errei feio, eu fiz muitas coisas ruins, coisas horríveis, mas a graça de Deus me transformou, a graça de Deus me alcançou. E esse era o maior exemplo, a maior pregação que ele podia falar. Muito melhor do que a gente falar coisas abstratas, coisas, experiências de outras pessoas, é falar exatamente isso. O que Deus fez na minha vida, o que Ele fez por mim, qual é a minha experiência com Ele. Então, Paulo, ele deixou de ser Paulo, perseguidor, e passou a ser Paulo, o apóstolo. Jacó também teve seu nome mudado para Israel. Paulo mudou o nome de Saulo para Paulo. Então, realmente, houve uma mudança de vida. Houve uma experiência, algo para ele falar. Na Bíblia, também temos outras pessoas que também foram muito influentes. Pessoas que contribuíram tanto com o escrito da Bíblia, como para a religião de outras pessoas. Aqui 2 exemplos. Davi, ele era músico, ele era poeta, ele era rei, era guerreiro, era o homem segundo o coração de Deus. Ele ajuntou todos os materiais, as riquezas, tudo, para poder fazer o templo do Senhor, a casa de Deus. Enquanto Deus morava numa tenda, Davi morava no palácio. Esse foi o pensamento dele. Então Davi constantemente ele queria agradar a Deus. E ele contribuiu muito com a nossa Bíblia, com os salmos, com as histórias dele. Salomão também, o seu filho, ele era rei, era poeta, o homem mais sábio do mundo, como diz a Bíblia. Ele construiu o templo de Jerusalém, fez muitas coisas boas, tanto para o povo como para Deus. Porém, eles não eram homens santos, eles também tinham um passado. Davi, ele era adúltero, ele era assassino, ele fez coisas horríveis e terríveis também. Salomão foi idólatra, Salomão era polígamo, tinha mais de 1000 mulheres. E o espírito de profecia fala que depois que Salomão começou a idolatrar os ídolos, começou aquela idolatria em Israel, nunca mais Israel foi o mesmo. Por mais que Josias, por mais que outros reis fizessem algumas reformas, demorava um tempinho, eles já voltavam para a idolatria. Então, Salomão foi o líder que levou Israel até a idolatria. Depois do que ele fez, nunca mais Israel foi o mesmo. Nunca mais a nação como um todo adorou a Deus como antigamente. Então vejam só o peso disso, terrível consequências dos pecados deles. Porém, nós aqui na igreja lemos os escritos deles. Nós lemos os salmos de Davi como a coisa mais linda do mundo. Olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Nós falamos sobre Provérbios, sobre Eclesiastes, sobre a sabedoria de Salomão. Só que esses homens, eles deveriam ser mortos, sentenciados, porque eles erraram, eles pecaram. Mas eles foram redimidos. Aí é que está a questão. Por mais que eles tivessem esse passado, por mais que eles tivessem esses erros, assim como nós também temos, mas Deus os perdoou. Eles se entregaram a Deus e eles se arrependeram. E o que dizer também de Raabe, Pedro, Zaqueu, o ladrão da cruz, pessoas que também tinham seus erros, que cometeram erros terríveis. Pedro negou Jesus. Imagina só, você está vivendo com Jesus ali por 3 anos e meio, você ser um dos preferidos dele, os que estavam mais perto dele, e você nega ele, você nega Jesus. Como assim? O ladrão da cruz também, um perigoso assassino, ladrão, ele fez muitas coisas erradas na sua vida, por isso ele estava ali, morrendo. Mas ele se arrependeu e pediu para Jesus o perdão. Raabe também, mesmo em meio à sua cultura, ao seu povo, ela decidiu se entregar a Deus. Ela decidiu abandonar a própria identidade nacional dela como moabita, como o povo de Jericó. Decidiu fazer parte do povo de Deus. Zaqueu também, um ladrão, decidiu se entregar a Jesus e devolver tudo que ele tinha roubado. Então esses e muitos outros exemplos de pessoas, assim como nós, pessoas que eram pecadoras, pessoas que tinham problemas, mas que se entregaram nas mãos de Deus. Todos nós estamos numa situação horrível, estamos numa situação deplorável. Nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de ajuda, precisamos de alguém superior a nós
para nos ajudar. Nós devemos buscá-lo constantemente e diariamente. Então Deus fez alguma coisa nas nossas vidas. Nós estarmos aqui é uma prova disso. Não é natural o ser humano, a pessoa pecadora, ela querer estar em comunhão com Deus. Nós poderíamos estar na nossa casa, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, dormindo essa hora da manhã de um sábado. Mas nós estamos aqui na igreja. Nós estamos de jejum, que essa é a proposta, que nós estivéssemos de jejum. Nós poderíamos ter falado, não, eu vou comer em casa, ninguém vai estar vendo mesmo, eu falo para o lado de jejum e eu como em casa. Não, mas isso é a sinceridade, com Deus. Então nós devemos constantemente e diariamente buscá-lo. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Esses alimentos aí, banana, o pão, arroz, feijão, maçã, quantos aqui já comeram algum desses alimentos? Eu já comi, todo mundo, né? Hoje não, exato, irmã Rosa. Hoje não, porque a gente está de jejum. Mas a gente já comeu nessas frutas, banana, maçã, arroz, feijão, pão. São alimentos, que fazem parte da nossa alimentação do dia. Vocês já comeram banana mais de uma vez na vida? Eu já. Também, já comi várias vezes. Maçã, já comi mais de uma vez. Arroz e feijão, todo dia. Pão, quase todo dia também. Por que a gente come mais de uma vez se a gente já comeu uma vez? Se eu já comi banana uma vez, para que eu vou precisar comer ela de novo? Eu já experimentei, já gostei, já me deu os nutrientes. Porque a gente precisa se alimentar constantemente. Aquele alimento, aqueles nutrientes, vão embora. Não adianta eu comer uma única vez, um único dia, e estou assim para o resto da vida. Não. Assim também é o alimento do espírito, Então, nós constantemente comemos a mesma coisa todo dia. Arroz, feijão, as mesmas frutas, o pão. Por mais que a gente dê uma variada, de vez em quando, mas as opções não são infinitas. A gente já repetiu milhares e milhares e milhares de vezes a mesma coisa. Agora eu quero perguntar para os irmãos também. Quem aqui já ouviu alguma pregação, alguma música, alguma mensagem sobre a cruz de Jesus, sobre o sacrifício dele? Já ouvi. Todo mundo aqui já ouviu, Ok. Quem aqui já ouviu que Jesus vai voltar para nos levar para o céu? Todos nós. Legal. Quem aqui já ouviu sobre a história de Moisés? Todo mundo. Quem aqui já ouviu sobre gratidão? Todo mundo. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Todo mundo. Muito bem. Quem aqui está na igreja há muito tempo? Todos nós. A gente já está aqui há anos vendo, ouvindo, lendo, ouvindo as mesmas coisas, a mesma Bíblia. Se eu já li a Bíblia inteira uma vez, para que eu preciso lê-la de novo? Se eu já conheço todas as histórias, se eu já conheço tudo. Aí a gente vai para o espírito de profecia. Tudo bem, aí nem todo mundo leu todos os livros, tudo. Então, beleza, ali a gente ainda pode ter algo novo. Mas a Bíblia é a mesma, há quase 2000 anos atrás. Por que a gente continua estudando a Bíblia, sendo que ela é a mesma? São as mesmas palavras, ninguém está adicionando coisas nela. E vejam só que incrível, mesmo até hoje, mesmo depois de 2000 anos, depois de 5000 anos, continuam sendo feitas pregações sobre a Bíblia, músicas sobre a Bíblia, livros, poesias, poemas sobre o mesmo livro. Tem um verso na Bíblia que fala que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Além dela se renovar a cada manhã, além de Deus se renovar a cada dia, nós nos esquecemos também. A gente esquece das coisas que a gente viu. Por mais que alguém tenha lido a Bíblia toda, alguma vez na vida, se você for ler de novo, você vai ler aquilo e falar, nossa, não lembrava disso. Não lembro. Eu posso ter lido a Bíblia inteira alguma vez na minha vida, mas eu não sei o que está escrito em Mateus 1:50. Não sei, mas eu já li, porque eu esqueci. Assim como o alimento também, a gente perde, os nutrientes não servem para a vida toda, assim também é a palavra de Deus. Nós temos que constantemente estar nos alimentando. Porque primeiro, ela se renova a cada manhã, e segundo, porque nós nos esquecemos. Então, constantemente, nós temos que ser lembrados das palavras de Deus, da mensagem de Deus. E Deus, ele falava para o povo de Israel, para eles terem esses lembretes físicos. Nós não vamos ler aqui os versos, mas fala, Deus falando que tem que colocar franja na roupa, colocar sino, colocar como um lembrete na testa, na mão, nas bordas da porta, nos umbrais. Falar para o seu filho, ao deitar, ao se levantar, ao andar, ao caminhar, ao comer. Então nós precisamos nos lembrar constantemente da palavra de Deus. Tem que ser algo realmente todo dia, diário, constante. Assim como nós nos alimentamos fisicamente a todo momento, porque precisamos ter os nutrientes a todo momento, assim também a Bíblia. Tem que ser algo constante. Tem que ser algo que deve ser nos relembrado. Jesus, ele sempre está disposto a nos relembrar. Ele poderia simplesmente desistir de nós, falar, não, você se vira aí, mas não. Ele está do nosso lado, sempre para nos ajudar.
E a verdadeira conversão, agora aqui voltando, para a minha experiência com Deus, o que Deus fez na minha vida, a conversão, a verdadeira entrega a Deus, ela pode ser antes ou depois do batismo. O batismo é só uma demonstração pública, é só por assim dizer, um rito, só uma... Não sei se eu estaria errado em falar isso, mas é só um espetáculo, só algo para as pessoas verem, certo? Tem um significado, é claro, mas é algo para as pessoas verem, porque a sua entrega já aconteceu antes ou depois. Como assim depois? Sim, depois. Eu posso me batizar e me converter depois. Eu posso me batizar, às vezes, por influência de alguém, por pressão. Eu posso me batizar e me converter depois. E a conversão, a santificação também é algo que vem todos os dias. Então, nós temos que nos converter de verdade a Deus. Ir a Ele, sinceridade de coração. E nunca é tarde para isso acontecer. Então, se eu preciso me converter, é hoje. O tempo é agora. Que eu me converto agora. Se eu tenho que mudar de vida, o tempo é agora. Nunca é tarde demais para mudar de vida. E voltando ao nosso texto de Salmos 66:16. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Em Salmos 126:3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. É o tema da mensagem de hoje. Grandes coisas fez o Senhor. Então a gratidão também é algo que brota do nosso coração. Eu conto a minha experiência, eu falo daquilo que Deus fez na minha vida e vem a gratidão. Eu sou grato pelo que Deus fez na minha vida. Em The Otis Instructor, de 13 de dezembro de 1894, diz que a grandeza desse dom devia fornecer ao homem um tema de ação de graças e de louvor, que perdurasse pelo tempo e eternidade. Então não tem alegria maior, não tem motivo maior de gratidão e de alegria do que nós sermos salvos, do que Deus ter feito algo na minha vida, do que Deus ter me salvado, ter me resgatado. Eu sou um pecador tão grande. Eu que faço tantas coisas erradas, assim como Paulo, Davi, Salomão e muitos outros. Mas Deus fez algo na minha vida. É a minha experiência com Ele. Então nós devemos estar felizes e alegres por isso. Deus fala que constantemente devemos estar felizes. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. E esse texto de Deuteronômio 1:30 e 31 fala que Deus, Ele carregou os filhos de Israel, carregou o povo de Israel como um pai carrega o seu filho nos braços. Não tem demonstração maior de amor do que um pai, uma mãe carregar o seu filho nos braços. É assim que Deus nos carrega. Com toda paciência, com todo amor, com todo cuidado, Ele nos carrega. Ele nos ajuda. Ele está sempre ao nosso lado para nos abençoar e para nos ajudar. E o melhor, tudo isso é de graça. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Todos vocês que estão sedentos, que precisam de algo a mais, venham em mim. Cristo fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venham a mim, bebam da minha água, tenham paz comigo. Tudo isso de graça. Tudo isso sem custo nenhum. O sacrifício já foi feito por Deus. Ele já pagou o preço lá na cruz. Nós só temos que ir, só temos que aceitar. E quando nós nos encontramos com a cruz de Cristo, nós somos completamente transformados. Paulo foi transformado pela cruz de Cristo. Davi, Salomão, mesmo sem saber de Jesus, da cruz dele, mas eles foram transformados por Deus. Zaqueu foi transformado por Jesus. Raabe, o ladrão da cruz, Pedro, todas as pessoas, nós mesmos, fomos transformados. Em The General Conference, boletim de 1899, diz que o pecador atraído pelo poder de Cristo para sair da confederação do pecado, aproxima-se da cruz erguida e diante dela se prostra. Então surge uma nova criatura em Cristo Jesus. O pecador está limpo e purificado. E em The Review and Herald, de 29 de abril de 1902, quando o pecador alcança a cruz e contempla aquele que morreu para salvá-lo, pode se alegrar com plenitude de alegria, porque os seus pecados estão perdoados. Ajoelhando-se ao pé da cruz, alcançou o mais elevado lugar que o ser humano pode atingir. O ápice da nossa felicidade, o ápice da nossa paz, o ápice de tudo que é bom, está na cruz de Cristo. C.S. Lewis, ele dizia que a paz que o mundo tanto procura, que a paz que o mundo tanto precisa, está exatamente na cruz que o próprio mundo rejeita. Então nós temos aqui a salvação de graça. Nós só temos que pegar ela e aceitar para nós. Então na cruz de Cristo nós somos completamente transformados. Nós esquecemos o velho eu, esquecemos o pecado, as coisas que nos atraem,
passamos a acreditar em Deus. E novamente, vamos lembrar o texto. A partir do momento que somos transformados, que temos a missão, que temos o chamado, nós vamos e falamos para as pessoas: venham e vejam o que Deus fez na minha vida. Além de Paulo, além de outras pessoas, também temos os apóstolos. Quando Jesus morreu, quando Jesus ele morreu, foi para o céu e deu a missão para os apóstolos, eles se juntaram, oraram, receberam o Espírito Santo, receberam o Pentecostes e foram e saíram para falar. Porque essa foi a missão que Deus deu para eles. Essa foi a missão que Jesus deixou com eles. Vão e preguem em Jerusalém, em Samaria, em todos os confins da terra. Então esse texto aí do Atos dos Apóstolos fala que quando eles foram separados pela perseguição, quando eles começaram a ser perseguidos, começaram a haver problemas, dificuldades, eles saíram. Mas eles não fugiram com medo, não fugiram e se calaram. Não, eles fugiram e foram dar para as pessoas o pão da vida. Porque eles sabiam que eles tinham a verdade, como diz aí no texto. Eles sabiam ter nas mãos o pão da vida para o mundo faminto. E eles eram constrangidos, eles eram obrigados, pelo amor de Cristo, a distribuir esse pão a todos os que estivessem em necessidade. E esses cristãos, como eram chamados, esses apóstolos, eram chamados assim porque eram parecidos com Cristo. No Atos dos Apóstolos, na página 87, diz que foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Esse nome foi-lhes dado porque Cristo era o principal tema de sua pregação, conversação e ensino. Com lábios trêmulos e olhos rasos d'água, eles falavam de sua agonia no jardim, sua traição, julgamento e execução. A paciência e humildade com que havia suportado a afronta e a tortura a ele impostas por seus inimigos, e a divina piedade com que tinha orado por seus algozes. A sua ressurreição e ascensão e sua obra no céu como mediador do homem caído eram tópicos sobre os quais se regozijavam em relembrar. Os pagãos bem podiam chamá-los cristãos, uma vez que pregavam a Cristo e dirigiam suas orações a Deus por intermédio dele. Será que eu posso me chamar cristão? Será que nós carregamos esse nome, que pregamos, que falamos, eu sou cristão, eu creio em Deus? Será que realmente eu posso me chamar de cristão? Será que eu realmente sou igual a Cristo? Será que realmente eu sou tão parecido com Ele que posso ter o mesmo nome que Ele? Isso é algo bem profundo, bem pesado para a gente poder refletir. Outro texto do grande conflito, na página 46, fala que os discípulos, esses apóstolos, esses cristãos, realmente eles eram um povo único. E por ser um povo único, por ser tão parecidos com Cristo, eles eram odiados. As pessoas não gostavam deles, porque a santidade deles, a aparência com Cristo, incomodava o mundo, incomodava as pessoas. Assim como mataram a Jesus, também quiseram matar os apóstolos. Por quê? Porque eles eram parecidos com Jesus. Por quê? Porque eles falaram para as pessoas da experiência deles com Jesus. Falaram daquilo que eles tinham vivido e ouvido. E a pregação do Evangelho, essa missão, é algo muito solene que Deus nos dá. Em 1 Coríntios 9,16 diz: pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. E em 1 Coríntios 1,23: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então era essa a mensagem, era Jesus, era a experiência deles, essa pregação que eles falavam, que eles mostravam para todo mundo. E que, como diz aqui o verso de 1 Coríntios, era loucura para os judeus, escândalo para os judeus e para os gregos. E fala que era uma obrigação. Eles não podiam se calar, porque eles tinham o pão da vida, como nós vimos agora há pouco. Eles tinham que falar para as pessoas sobre isso. Em 1 Pedro 2,9 diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos um povo diferente. Nós somos um povo escolhido. Deus nos chamou. Vai e fala o que eu fiz na sua vida. Vai e conta da sua experiência. Por mais que não seja, que não pareça ser algo assim tão grandioso como você acha, mas é importante. Para mim é importante, Deus falando. Para mim é importante, para você é importante. Nós, individualmente, somos importantes para Deus. Ele viria aqui e morreria de novo, se fosse um só de nós. Então, por que nós não falaríamos a nossa experiência? Deus, quando nós nos convertemos, quando nós escolhemos segui-lo, houve festa no céu. Deus, Jesus, o Espírito Santo, todo o céu ficou em festa, porque um pecador quis se arrepender.
Então nós temos essa missão de falar para as pessoas da nossa experiência. Então chegamos no verso de Amós 4,12. Nós estudamos esse verso há algumas lições. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Nós estamos aqui hoje num sábado especial, no sábado de jejum, no sábado de consagração, no sábado de testemunhos, de contar o que Deus fez na minha vida. Nós temos que nos preparar de verdade para nos encontrarmos com Deus. Nós temos que refletir na nossa vida. Temos que ser santos, assim como Deus foi santo. Que nós possamos, todos os dias da nossa vida, ser verdadeiramente esses cristãos. Ser pessoas parecidas com Cristo. Mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, mesmo com tudo de ruim. Mas nós temos fé. Nós confiamos em Deus. Falamos isso na lição de hoje. Nós simplesmente confiamos. Deus possa nos abençoar sempre. Amém.